Não pus no início. Acontece, gente. Deixa eu só voltar aqui. Aqui. Então, vamos lá, né? A minha apresentação de hoje para vocês é sobre respiração nasal. Então, o poder oculto para potencializar a sua performance esportiva. E aí, eu peço que se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, vá colocando no chat, porque nós vamos deixar para responder as perguntas no final, para não atrasar a apresentação do próximo, tá bom? E aí, nós vamos falar sobre respiração nasal, que é algo que está aí envolvido também na alta performance, tá? Tem muitos estudos mostrando, né, experimentos, pesquisas que mostram que a respiração, sim, altera, né, os resultados. E nessa palestra nós vamos explorar um pouco sobre a respiração nasal e esse poder, né? Que é uma ferramenta que a gente tem poderosa para otimizar a nossa performance esportiva, melhorando aí a eficiência respiratória e promovendo um bem-estar, tanto mental, tá, físico, favorável a todos nós, certo? Então, eu gostaria primeiro de me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, meu nome é Lissa Parisi. Eu sou mãe da Manuela e do Rafael, esposa do Renato. Sou formada, minha primeira formação, né, é educadora física. Mas nos últimos anos eu foquei a minha jornada nas práticas, principalmente agora de breathwork, né? Eu me tornei instrutora certificada, né, formada pelo Felipe Marques, que é o grande mestre do ar que vem trazendo essa ferramenta aqui, né, para o Brasil e a gente está conhecendo cada vez mais. Mas a minha trajetória começou um pouquinho antes, né, com a meditação e o mindfulness, tá? Onde eu desenvolvi programas inspirados na minha própria transformação pessoal, porque eu fui me mudando, né? Eu tinha um estilo de vida totalmente diferente e eu vim para o autoconhecimento, para a terapia, para tudo isso que eu estou compartilhando, depois de um desafio, né? Eu senti um desconforto muito grande quando eu ainda dava aula lá, né, de educação física na piscina para crianças, adultos, né? Trabalhava já com esporte. Trabalhei em escolas, né? Muita coisa, porque a educação física é uma área muito extensa, né? Para se trabalhar, né? E aí eu tava um desconforto assim, bem aqui na parte do meu peito mesmo. Eu comecei a sentir uma dor bem forte. Em primeiro momento eu achei que eu ia, né? A gente pensa no pior, né? Vamos falar. E eu achei isso, né? Coisas horríveis começaram a passar na minha cabeça. Fui procurar médicos, né? Fiz exames, vi que meu corpo estava saudável, meu coração estava ótimo. Porém, o meu problema era aqui, né? Psicológico. E aí eu comecei a uma jornada e uma busca, né, de mudanças, principalmente para me autoconhecer e mudar a mim e começar a me transformar. E eu apaixonei tanto por isso que eu comecei a trazer isso para as pessoas, né? Tudo que eu vou compartilhar com vocês, eu experimento em mim primeiro, nos meus filhos, tá? E depois eu venho. E aí depois eu me tornei então terapeuta. Me tornei autora de livros infantis também, que eu também tenho trabalho com crianças, para trazer o autoconhecimento para as crianças, né? Então, através de livros, né? Então, tem essa parte também. E aí, agora, compartilhando o Breathwork, que é uma experiência, assim, transformadora mesmo, que a gente está vendo o poder do Breathwork, que é respiração trabalho de respiração, né? Mas é uma respiração onde a gente sabe que está respirando, né? Com consciência. Então, eu gostaria de convidar vocês, pessoal, para a gente fazer entrar nessas palestras, né? Às vezes a gente respira no automático, tá? Muito, assim, diria que mais de 90, quase 100%, né? Algumas pessoas, outras que já aprenderam a puxar o controle, né, da respiração, conseguem ter um certo controle, mas respiramos
no automático. Então, agora, o que que é você assumir o controle da respiração? Nós vamos fazer uma prática aqui rapidinha, de 1 minutinho, tá? Então, vai ter um ritmo, né? É uma música, e você vai apenas seguir o ritmo da música e tem uma contagem. Nessa contagem, você inspira em 2 tempos e expira em 4 tempos, apenas pelo nariz, tá certo? Eu vou só compartilhar o áudio aqui e para isso eu vou parar de compartilhar minha tela, tá? É rapidinho também, pessoal. Então, pode ficar em uma postura bem confortável, tá? Não é preciso ficar em, em postura meditativa nem nada disso. Apenas se posicione, né? Toma uma postura de aqui e agora. Eu estou aqui, sei que estou aqui. E vamos lá. Vocês estão escutando? Tá, Nelise? Eu tirei o foninho, o meu não tá saindo. Sim. Vamos inspirar em Foi uma agora? contagem de 2 pelo nariz e expirar em uma contagem de 4, também pelo nariz. Vamos nessa? Inspira. 2. Expira. 2. Tudo pelo nariz. 4. Inspira. 2. Expira. 2. 3. 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 4. Deu uma última inspirada. Segura um pouquinho com os pulmões cheios. E eu vou contar até 3. Você solta todo o ar e perceba seu estado de presença. 1, 2, 3. Isso aí, pessoal. E aí, conseguiram sentir mais presença? Voltar aqui para a apresentação e a gente depois fala um pouquinho sobre a prática. Mas todo mundo bem? Tudo ok por aí, pessoal? Então, eu também não estou conseguindo ver o chat, viu, Nelly? Se você conseguir depois, tiver alguma coisa, você me fala, tá bom? Então, dando sequência aqui, pessoal, é a amostra, né, do que é o breathwork, né, uma respiração ritmada, né? Temos as músicas também. E aí, o que que isso tem a ver com a alta performance, né? Qual que é a importância da respiração na performance esportiva? Alguém, assim, tem ideia do que a respiração pode, né, ajudar? Então, eu trouxe aqui algumas coisas para vocês irem colocando consciência, né? A respiração é um dos processos fisiológicos mais fundamentais do corpo humano, gente. A gente nasce respirando e é a última coisa que a gente faz quando a gente vai embora daqui desse planeta, dessa dimensão, né? Sei lá. Então é muito importante a gente tomar consciência, igual a gente fez agora. A gente tomou a rédea da respiração. Ela estava no automático, a gente percebeu ela, né? Então, durante a atividade física, a demanda de oxigênio ela aumenta, né? A gente está se exercitando de uma forma, né? Como a gente respira, impacta muito, né? A gente às vezes acelera e faz treinos, né, e tudo mais, então muda muito, né? E
e ela impacta diretamente a nossa performance, tá? Dependendo de como você respira. E aí existe uma conexão entre a respiração e esse desempenho, porque a respiração eficiente, quando a gente sabe respirar de uma forma eficiente nos treinos, nas corridas, né, no salto em altura, qualquer coisa que a gente for fazer, até na academia, a gente não apenas melhora essa oxigenação nos músculos, né, porque os nossos músculos precisam de oxigênio também, mas também ajuda na regulação do nosso sistema nervoso, né? Que é muito falado no breathwork. A gente fala muito sobre o sistema nervoso, tá? Então, melhora muito, porque você entende, né? Promovendo aí um estado de calma, de foco. Então, você tá lá, né? Às vezes começa a ficar ansioso, ansiosa com a prova que você vai fazer. Você consegue aí ter um estado mais calmo. Tem que acelerar um pouquinho, senão não vai dar tempo de eu passar tudo aqui, tá? Os efeitos da respiração inadequada, porque tem um jeito de respirar que não é saudável, tá? Que é a respiração bucal pela boca. Ou seja, né? Ela pode levar aí uma hiperventilação, reduzindo muito a resistência dos atletas, tá? E aumentando a ansiedade, prejudicando a performance de todos nós que estamos ali praticando atividade física. O que é respiração nasal, gente, que a gente fala tanto? A definição de respiração nasal é um processo de inalar e exalar através do nariz, apenas pelo nariz, tá? É uma forma natural, muito mais eficiente, né? Permitindo uma melhor filtragem, umidificação do ar, aquecimento do ar. Muitos benefícios tem, tá? Para chegar no pulmão. E aí gostaria de fazer uma comparação rápida entre a nasal e a bucal, tá? Então, os benefícios: melhora a oxigenação, ativa o nervo vago, né? Que não vou falar, entrar especificamente no nervo vago, mas é muito. Depois, o nosso fisioterapeuta pode até falar alguma coisa sobre o nervo vago, é muito importante para o sistema parasimpático, tá? E também ativa ali o nervo vago. Regula o sistema nervoso, né? Que eu já falei, promove um estado de calma. E aí tem as características, que é filtrar, o ar é filtrado, umedecido, né? Tem um maior controle sobre a respiração, o estímulo da produção de óxido nítrico também, tá? E também dilata os vasos sanguíneos, que melhor, porque esse ácido nítrico, ele tem essa função de dilatar os nossos vasos, né? E aí tem uma melhor circulação, tá? E da respiração bucal pode levar à hiperventilação, que a pessoa está respirando muito e muito rápido. E aí, ressecamento das vias aéreas, a pessoa bebe, desidrata, bebe muita água, até na corrida, quem corre. Meus alunos que já fizeram um desafio, a primeira coisa que eles relatam é isso, que a boca não, né, não seca tanto, né? Tem uma melhor eficiência na oxigenação, no ar, né? O ar não é filtrado e também pode resultar em problemas dentários, né? Sabe-se muito disso também, a deformação da face, mas isso aí é uma questão muito para ser, né, em uma aula mais longa, mas eu coloquei só para vocês terem uma noção de quantas coisas, né, que pode estar aí atrapalhando sua performance. Então, aqui também, rapidamente, só por cima, pessoal, a estrutura, né, da nossa respiração nasal. Tem as narinas, o septo nasal, as cavidades nasais, né? E aí, aqui eu pus uma imagem para você saber, né, notar e perceber que o ar entra pelos narinas aqui, ele faz esse percurso, né? E aí, se você respira pela boca, não tem. O tubo, primeiro que o tubo do nariz é bem menor do que o da boca, né? E depois a Annelise vai explicar um pouquinho, né, do CO2 que a gente joga muito fora.
né? Também através da respiração bucal. Ela vai falar um pouquinho disso, então fica para a parte dela. E aí, como eu já falei, o ar é filtrado, né? A umi- umidificação e aquecimento do ar, o ácido nítrico e os vasos, que eu também já falei, né? Os vasos sanguíneos. Então, eu não vou me estender muito aqui, porque eu quero falar desse experimento aqui, só para vocês conhecerem esse cara aqui, que é muito legal a história dele. Ele é um jornalista americano chamado James Nestor. Eu e a Nelise, né, indicamos o livro dele para todo mundo, que é esse livro aqui, Respire, tá? Ele fez um experimento muito interessante, que são essas fotos aqui, ó, para comparar a respiração bucal e a respiração nasal, tá? Ele teve que ficar. Ele fez um experimento que era assim: ele tinha que ficar 10 dias. Ele ficou na casa dele mesmo, tá? Mas tinha uma equipe depois que ia lá fazer colher os dados diariamente, tá? Não vou falar tudo aqui porque não vai dar tempo, mas só para vocês verem a foto. Ele ficou 10 dias com a narina obstruída, o nariz tampado. Ele não respirava, ele dormia, comia, fazia tudo com aqueles prendedores ali no nariz. Tinha outro que ele colocava dentro do nariz para não respirar pelo nariz de jeito nenhum, tá? E depois ele ficou 10 dias só respirando pela, pelo nariz. Aí ele não respirava pela boca. Então ele ia fazer alguma atividade, alguma coisa, ele só fazia, né, correr, ou bike, ou qualquer coisa, ele fazia com a boca fechada, tá? Então ele fez esse experimento aqui, né, e teve muitas mudanças na sua saúde, tá? E no seu desempenho. E ele fez essa investigação também para colocar no livro dele, né? Para comparar as duas respirações. E aqui também algumas coisas que aconteceram. Ele ficou os 10 dias, como eu falei, né? O experimento foi realizado no ambiente doméstico, na casa dele. Tinha um outro parceiro dele também, que ficava ali com ele, né? Fazendo, era ele e um outro, né? Acho que ele chamava Octor o parceiro dele. Também, que é um cientista, ele estuda muitos casos de CO2 e ele topou fazer essa experiência. E ali, gente, o objetivo principal era entender como a respiração bucal afeta na saúde em geral, tá? Na capacitação da oxigenação, como falei, no bem-estar, né? E aí ele descobriu que ele observando, né, mudou muito a saúde dele. Ele notou aí que ele não roncava, ele começou a roncar. Ele começou a ter a apneia do sono, chegou a quase ser grave. Ele não tinha nada disso, né? Então aumentou muito a secura da boca dele. Ele não dormia de noite, começou a ter insônia, diminuiu a capacidade da oxigenação. Tudo os testes que eles fizeram com ele ali no momento desse experimento, né? Ficaram claros que a respiração pela boca faz muito mal para a saúde. Começou a atrapalhar até o foco, a energia, mau humor, ele acordava mal-humorado, né? A sensação ali de dificuldade, né? Então foi péssimo para ele. E aí eu coloquei, depois que ele tirou, né? Ele se sentiu outra pessoa. E os 10 dias depois ele conseguiu voltar ao normal, né? Então aí tem um gráfico bem mais ou menos para demonstrar para vocês, né? Que ali os roncos aumentou significativamente, né? E tudo isso, gente, só para mostrar que isso aqui é uma coisa que não é eu que tô chegando aqui, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente tem o nosso grupo lá, eu posso mandar as pesquisas para você. Eu trouxe bem rápido só para vocês entenderem que tem pesquisa sobre isso, tem jornalistas que estudam sobre isso, mas parece que é algo esquecido, tá? Mas hoje, graças ao Breathwork, tá
chegando cada vez mais. E o nosso objetivo é chegar principalmente nas escolas, tá? Mas aqui voltando para os benefícios da respiração na performance. Então, o que que acontece quando você respira pelo nariz? Aumenta a sua resistência física, ajuda na regulação do seu sistema nervoso autônomo, que é o sistema simpático e o parasimpático. Eu coloquei uma balança ali só para você saber, mas é que você tem tipo uma balança aí no seu corpo mesmo, que uma hora você tá mais acelerado, outra hora você tá mais calmo. É um sistema chamado simpático, é o que acelera a gente, e o parasimpático que reduz e faz a gente se acalmar, tá? Aumenta a capacitação de oxigenação no sangue, tá? Porque o sangue é entregue nos músculos. Então, se você faz atividade física e precisa do seu músculo, o sangue vai chegar, o oxigênio vai chegar lá, né? Quando você respira pelo nariz. E tem uma explicação aí onde a Annelise vai entrar na próxima parte, tá? Aí tem aqui também a parte. Opa! A, é a que eu já falei, né? Umidificação do ar, né? Então, ele é bem melhor, você sente melhor o ar entrando pelas narinas, né? A questão do ronco e também aqui no aproveitamento do oxigênio durante o próprio exercício físico, ok? Eu tô aqui já quase passando do meu tempo, mas antes eu queria mostrar para vocês, né, alguns relatos, depoimentos de pessoas que já fizeram os nossos programas de breathwork para atletas, para corredores, né? Alguns participantes, né, colocaram aqui para gente. E a Fernanda até tá aqui, né? Minha cunhada querida. Depois ela pode até falar, esse aqui é o dela, ó. Ela foi uma das primeiras que fez comigo só que ela fez o desafio para ansiedade, né? Mas ela já conseguia fazer esses aqui também, porque ela foi avançando, eu já passei esse protocolo para ela, ela chegou a fazer algumas vezes, e aí ela relatou que bem na primeira corrida dela de rua, né? Ela conseguiu sentir a diferença, que na subida ela falou que a frequência cardíaca dela nem aumentou, né? E foi incrível a mudança e ela ia continuar fazendo, né? E foi maravilhoso para ela. E ela se sentia relaxada também. O Henrique também, que é outro participante, o treino dele ele colocou aqui no Strava, que é o aplicativo que ele corre, que o treino de 18 quilômetros deles, aprimorando com as técnicas de respiração nasal, ele conseguiu aqui fazer a corrida toda, se não me engano, foi a corrida toda que ele fez, usando um truque que a Annelise também vai ensinar, né? Que é o suspiro fisiológico, ela vai falar dele. Mas foi bem assim, quase toda a corrida pelo nariz ali, respiração nasal. Aqui outro participante, que ele dormiu bem à noite, acordava, ele tinha insônia esse participante, tá? E ele acordava muito à noite e ele conseguiu com é que ele colocou o TEL Score, que é o treinamento que a gente faz, né? E ele conseguiu ficar bem relaxado, estava se sentindo bem, né? E depois da corrida, né, também. E aqui, essa aqui é na primeira semana já, a participante de um desafio só para mulheres de corrida que teve, ela relatou que a respiração ritmada, que é uma das respirações que a gente ensina, era mais fácil, porque essa respiração nasal a gente tem que ir implementando, viu? Não vai pensar que você já vai sair correndo ou fazendo qualquer atividade só pelo nariz, porque tem essa questão de ir colocando, tá, gente? Cada pessoa tem uma questão. E aí ela sentiu a ritmada bem mais fácil, né, depois do treino e ficou. é, Depois foi ficando difícil, mas no final ela sentiu já a respiração, com o suspiro fisiológico já ajudava ela. Isso na primeira semana, tá?
Então é isso, pessoal. Para não atrasar todo mundo, eu queria só agradecer vocês. Aqui é o meu contato, tá? Para vocês conhecerem o meu trabalho no Instagram, Lissa Parisi Oficial. Eu tenho um site, tá? Também com todos os meus conteúdos, lissaparise.com.br e o meu WhatsApp, onde eu marco as sessões de terapia, tá? Trabalho com atenção plena, com bastante coisa. É só me chamar que a gente se fala, tá bom? Trazei muito, pessoal. Trazei, Nelise. Acho que deu, né? Não, tá dentro. Nós começamos uns 5 minutinhos depois, tá tudo certo. Aí agora a Juliana vai dar sequência. Isso. Aí a Ju pode me passar o. Ela, você tem como você pedir aqui autorização e você consegue fazer por aí. Quer- É, tá falando que não dá para compartilhar. Quer que eu mande para você? Pode ser. Só um minuto. Será que você não consegue autorizar, Lissa? É porque ela não É, mandou. Se você me pedir, Porque eu. se você aperta o share, embaixo uma setinha então, verde, eu tô apertando e tá falando que o anfitrião não permite o uso compartilhar. então vê aí para liberar, Lissa. Será que é porque o meu tá compartilhando ainda? Não, Mas não tá O mais Rodrigo compartilhando. apareceu aquela hora. Peraí. Não tá. Você tem que